Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar essa nova série de gravações, videoaulas para os alunos da banda, os alunos que estão em casa e nós estamos com as atividades paradas. E essas videoaulas são videoaulas complementares para complementar o aprendizado que a gente tem na sala de aula. Nem sempre há tempo de se dar uma aula um pouco mais específica do instrumento, falando sobre a origem do instrumento, falando sobre a escola do instrumento que vocês estudam. Então, o objetivo dessas matérias, dessas aulas, é que a gente possa dar esse complemento para vocês, tá? Então, o primeiro instrumento que a gente vai estar falando hoje é da família das madeiras, é o saxofone, e o professor Everton, que é professor da escola, a professora Florisa Faustino Pinto, ele será o mediador desse instrumento aí, ele é especialista em saxofone. Então, ele vai falar um pouquinho da formação dele, falar um pouquinho por que ele escolheu o saxofone e falar sobre a carreira. Enfim, ele vai falar bastante coisa aí que seja pertinente ao à nossa formação, tá? Então, eu vou iniciar aqui e vou passar a palavra para o professor Everton e perguntar para ele, primeiramente, bom dia, professor Everton, e fala um pouquinho da sua formação musical. Fala um pouquinho do que você estudou, aonde você estudou, fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Pessoal, eu estudei saxofone popular na Tom Jobim, né? Hoje é a EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. Estudei saxofone erudito na Escola Municipal de Música, né? Clássico. Estou no meu último semestre em licenciatura em música, passando aí por uma das escolas principais aí de São Paulo. E Ótimo. E essa EMESP e Escola Municipal são escolas profissionalizantes? Elas são escolas. Por que é importante estudar nessas escolas? essas escolas elas são importantes, né? São consideradas uma das melhores escolas de música, na minha opinião. E eu acredito que a pessoa que quer seguir carreira como músico, tal, tocar numa orquestra, ser profissional, ela tem basicamente por obrigação passar em uma dessas duas escolas, né? São escolas de nome e particularmente eu também não conheço ninguém que trabalha hoje com música profissional, que toca em orquestra ou big bands, que não tenha passado por essas escolas. Por isso que eu acho importante a, a pessoa correr atrás para estudar em uma dessas. Ótimo. E por que você escolheu o saxofone, professor Everton? Bom, quando eu era pequeno, tal, esse negócio, não que eu cresci bastante, né? Mas eu ouvia muita música com solos de saxofone, o pessoal na igreja tocando, admirando e pensando um dia, sonhando, né? No caso, um dia eu estar tocando aquilo, né?
Já tentei tocar outros instrumentos, mas não deu muito certo. O meu instrumento mesmo de coração é o saxofone, né? Me inspirei também em tal que eu admirava e, e por isso eu escolhi o saxofone, né? E quem foram os seus professores e o que faziam artisticamente? Na Tom Jobim, na época, foi o Roberto Sion, né? Ele tinha uma big band em São José, lá na Tom Jobim também, e ele tocava na Jazz Capital. Ele foi o meu primeiro professor lá em São Paulo. E, e na principal foi o Maurício de Souza. Ele também tocou uma época jazz sinfônica, né? Tocava nas grandes big bands de São Paulo e ele também tinha um conjunto que era o septeto, né? Onde ele fazia os arranjos para esses grupos, tanto para jazz sinfônica também. Fazer um parênteses aqui, é importante falar sobre o Roberto Sion, Uhum. porque o Roberto Sion, ele foi um músico, um dos primeiros músicos a estudar na principal escola de jazz que existiu no século XX. Hoje tem outras, mas é a primeira universidade de jazz do mundo, que é Berklee College of Music. A Berkeley é uma faculdade especializada em jazz que fica no centro de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E uma equipe aqui, acho que foi mais ou menos uns 4, 5 brasileiros, foram os primeiros brasileiros a estudarem nessa universidade, que é o Roberto Sion, o Claudio Roditi, recém-falecido, há um pouco mais de um mês, que é primo do Sion, o Cláudio Leal, que é um grande arranjador, compositor brasileiro, e acho que tive mais 2 músicos que eu não lembro agora, foram estudar nessa universidade, e eles trouxeram essa linguagem jazzística americana para o Brasil, e eles fizeram uma escola muito grande. O Claudio Roditi se tornou um dos maiores trompetistas da história do jazz, né? Um grande trompetista mesmo, que infelizmente morreu devido à doença, né? Morte natural, né? E o Sion, também fator de curiosidade importante, ele tocou com a nossa orquestra, a Orquestra Sinfônica Jovem, ou melhor, com a banda sinfônica, né? A banda sinfônica de Mogi das Cruzes, agora, no ano passado, lá em Campos do Jordão. Eu acredito que tenha vídeos lá no YouTube, @Sinfônica Mogi, do Sion, né, participando com a orquestra. Então, o Sion tem uma importância pedagógica muito grande aqui no país. Além de que o Sion tocou com Tom Jobim, o Sion também formou a primeira orquestra jovem de jazz, que é a Orquestra Jovem Tom Jobim, que é formada por bolsistas. Então, o Sion, ele é um dos grandes nomes da história da música brasileira e também na área pedagógica. Então, o professor Everton fez aula com um dos maiores de todos os tempos, né? Eu também tive o privilégio de fazer aula com o Sion na Big Band, 4 anos de Big Band com o Sion, lá na antiga ULM, MESP, né, do Brooklyn. Por 4 anos eu participei lá da Big Band dele. Então, assim, essa foi uma grande oportunidade. Bom, seguindo aqui a nossa conversa, né, depois desse parênteses, fala um pouquinho para mim
sobre o saxofone. O que você sabe da história do saxofone? De onde que surgiu? Que informações você pode passar para a gente em relação a isso? Bom, vamos lá. O saxofone, né, também a gente fala que o apelido dele é o sax, né? Ele é um instrumento de sopro da família das madeiras, né? Esse instrumento ele foi patenteado em 1946 pelo belga Adolphe Sax, né? Ele na época é um dos grandes nomes na fabricação de instrumento. Ele viveu na França no século XIX. O saxofone ele é um instrumento transpositor, ou seja, a, a pessoa pega o saxofone e ele dá a nota sol, né? Só que, na verdade, essa nota sol seria um si bemol no piano, né? Então, o som que a, a nota que a gente lê lá no pentagrama, tal, esses negócios, não é o som real, ou seja, o som de, por exemplo, no sax alto, se o piano está dando si bemol, para eu dar o que o piano está dando ou algum instrumento que não seja transpositor, eu tenho que dar no sax alto a nota sol, no sax tenor a nota dó, entendeu? Se no piano eu vou dar a nota dó, no sax tenor eu vou ter que dar a nota ré e no sax alto a nota lá e assim por diante. Por isso que é um instrumento, né? Temos alguns tipos de saxofone. O saxofone em si bemol seria o sax soprano e o sax tenor, né? Falar dois instrumentos assim em si bemol que são os saxofones mais usados, né? E o sax alto e o sax barítono, eles têm a afinação, por isso que são instrumentos transpositores, né? Como eu falei, ele foi inventado pelo Adolphe Sax, o nome dele mesmo é o Antoine Joseph Sax, conhecido como Adolphe Sax. Com mais ou menos 25 anos, ele foi morar lá em Paris, que ele começou esse projeto de fazer esse instrumento saxofone, né? O saxofone ele foi inspirado pelo clarinete, né? O saxofone saiu do clarinete. Ele estudou esse instrumento e ele queria um instrumento com um som mais metálico, tal, esses negócios. Então, a partir da boquilha, ele estudou e foi aonde surgiu o saxofone. O primeiro saxofone foi criado no dia 28 de junho de 1841, mas ele foi patenteado mesmo em 1846, certo? Isso. Para quem não conhece, tem algumas imagens aqui que o Israel. Temos o saxopranino, né? Que é esse pequenininho aqui, esse primeiro que ele está circulando. Depois temos o sax soprano.
depois o sax alto, o sax tenor, o sax barítono e o sax baixo, né? Os mais úteis é o sax soprano, o sax alto, o tenor e o barítono. É muito difícil hoje a gente ver um sopranino e um sax baixo, mas em alguma peça ou caso específico, né? Mas hoje utilizado é o soprano, o alto, o tenor e o barítono, ok? Ô, Everton, vou mostrar aqui um exemplo para a galera desses instrumentos tocando junto. Eu tenho esse que nós chamamos aqui é um quarteto de saxofones, tá? O nome desse grupo aqui estava aparecendo aqui, então minha tela aqui deu uma travada. Agora movimentou. Se não me engano, esse quarteto de saxofone é o Quinta Essência, se eu não estiver enganado. Não, não é. Bom, enfim, não está aparecendo o nome do grupo aqui. Mas aqui eles estão tocando uma obra de Johann Sebastian Bach e caiu, né? Tá dando um pouquinho. Só Jesus na nossa vida, cara. Mas tá gravando ainda. Tá gravando. Espero que a gente não tenha perdido. Mas tá uma bênção, cara. Falar para você, hoje não tá fácil, não. Ontem não deu problema nenhum, cara. Eu fiz ontem a aula, fiz. Mas, enfim, vamos ver aqui. Eu vou tentar abrir aqui, novamente, se não der nenhum bug, né? Olha lá. Pela fé, crendo que a gente não perdeu nada. Vamos lá, o quarteto de saxofone, vou mostrar um pedacinho aqui. Vou subir o volume aqui. Sax soprano. Agora sax alto. Sax tenor. Sax barítono.